Muito bem, e aqui no Vozes do Planeta, especial Júlio Sem Plástico, a nossa última edição, é com uma grande referência no Brasil, Mônica Costa. É um grande prazer te receber aqui. Mônica, tudo bem? Tudo bom, Paulina? É um prazer estar aqui com vocês, né? E estar falando para todo mundo que é seu público fiel, né? E aqueles que estão chegando agora também sobre esse assunto tão relevante para a gente, que é o plástico. Exato. Bom, eu vou te apresentar rapidamente, mas você pode me ajudar. Você é oceanógrafa, né, formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você fez pesquisa e extensão universitária sobre poluição marinha e gerenciamento costeiro, que é na Universidade Federal de Pernambuco, né? E aí, na Universidade Federal de Pernambuco, você é coordenadora da Liga da Sustentabilidade e professora responsável pela Mar Aberto, empresa júnior de oceanografia. É membro de uma série de instituições que tratam sobre poluição marinha, né? Recolixo, colabora com o Mundo Sem Bituca, a gente vai falar sobre bituca aqui. E desde 2017 é editora associada do periódico Ocean and Coastal Management. E, enfim, além de colaborar com muita literatura acadêmica nesse sentido. E eu falo que você é uma das maiores referências porque você é a acadêmica que vem tratando do tema, pelo menos que eu tenho visto aqui, há muito mais tempo no Brasil, né? Então, vou começar a minha pergunta a partir daí, Mônica. Por que e como você olhou e focou, e a partir de que momento você resolveu tratar a questão da poluição marinha e o plástico mais especificamente? Bom, a poluição marinha entrou na minha vida profissional lá na década de 80 do século passado, né? Quando eu ainda estava na graduação na UERJ, depois me acompanhou durante o mestrado e o doutorado. E quando eu cheguei aqui na Universidade Federal de Pernambuco, o meu tema principal, né, do coração, o cerne do motivo do meu concurso e da minha entrada aqui, continua sendo poluição marinha, de uma forma geral, né, de uma forma genérica, todos os tipos de poluição. Mas, não havendo a possibilidade imediata de dar continuidade aos estudos de elementos traço que eu vinha fazendo durante todos esses anos anteriores, e diante da proposta de uma ex-aluna e agora amiga querida, né, e colaboradora intensiva, né, a Maria Cristina Araújo, a gente passou a trabalhar com plástico através de uma pesquisa que era a primeira especialização dela, depois o mestrado dela, sobre lixo em praia. Então, na verdade, a origem do trabalho é em lixo em praias lá em Tamandaré, né? Um lugar que é muito querido seu. Então, dentro desse lixo, a gente começou, lógico, a examinar as frações, e já lá em 1999, a gente chegou na conclusão de que a principal fração era o plástico, e essa conclusão ela corroborava, né, achados que a gente estava vendo começarem a aparecer na literatura científica no mundo inteiro. E, a partir daí, a gente começou a dar mais importância a essa fração no sentido de observar suas fontes, seu comportamento no meio ambiente e o que a gente poderia fazer para diminuir aquela que era a fração principal, era 90%, 80%, né, do que a gente encontrava na praia. Não é que a gente não encontre outros materiais, a gente encontra sim, né? Também temos que olhar para eles, mas o plástico era, na época, já em 99, muito significativo, e essa significância só fez aumentar ao longo do tempo. Então, a gente passou a ter mais quantidade, mais diversidade, tanto de tipos quanto de fontes e, obviamente, também de comportamentos. E o que é pior e aquilo que mais nos choca, aquilo que mais nos incomoda, aumentou também a diversidade de interações com a biota marinha, né? Sobretudo com os animais.
que quando a gente vê essas interações entre o lixo no mar e os animais, é uma coisa que sempre choca, né? Sempre deixa a gente bastante comovido e com vontade de fazer alguma coisa. Exato, exato. Mônica, é muito interessante você falar isso, né? Porque a praia, digamos assim, é o limite, digamos assim, ou é a fronteira onde a gente pode enxergar o problema que é provocado em cidades, vai para o córrego, né? Não é que a pessoa, esse lixo que vocês encontram, vai direto que a pessoa está na praia e joga o lixo ali. Não, ele sai de uma cidade, vai pelo córrego, vai pelo, né, não foi tratado de nenhuma forma, vai para o mar e ele volta para a areia do mar, para lá, né? E então é o lugar onde a gente consegue enxergar o estrago, né? E me chama a atenção, né, vocês começaram aí no finalzinho dos anos 90 e um pouquinho só depois, pela mesma até atitude, né, pela mesma atividade que vocês, que em 2004 se descobriu a questão também do microplástico, né? Ou seja, isso é algo muito recente. E a gente tem visto se acelerar também rapidamente, né? Que foi a mesma coisa, né? O pesquisador estava andando falando, gente, se a gente gera tanto plástico, cadê esse plástico todo? E aí ele andando na praia, ele olha e fala, caramba, essa areia é crocante e é colorida. Então, o plástico está aqui. E nasceu, então, aí o conceito do microplástico, né? Essa velocidade, né, é muito assustadora, digamos assim, do que a produção de plástico se transformou em lixo, né? A gente está chamando até de samba lixo, né? Porque vai se depositando nos ambientes e vai tornando aí uma camada geológica nova, né, Mônica? Então, essa história do microplástico ela é muito interessante, porque ele, desde a década de 1970 do século passado, né, que a gente sabia que existia plástico de tamanho diminuto no oceano, né? Opa, desculpa, estou tentando controlar a gatinha. Então, desde a década de 70 do século passado, que a gente sabia que existiam partículas plásticas muito pequenas no oceano. Elas foram descobertas no Mar dos Sargassos, que por acaso não, né? Por diversos motivos, agora voltou à moda dos assuntos oceanográficos. Mas, então, a gente já tinha conhecimento, só que não era uma coisa registrada com frequência, não era um tipo de plástico que fosse produto de deterioração de itens maiores, né? Quando foi descoberto o microplástico no oceano, eram os pellets, né? Que é aquele plástico primário, aquele plástico que é usado na indústria, né? Então, essa história ela ficou latente durante muito tempo, virou-se o século e, com o aumento da quantidade de plásticos grandes e não é a descoberta, né? A caída da ficha de que aqueles plásticos grandes estavam se deteriorando. Ficha. Fez um barulhão quando caiu a ficha, né? Essa realização, né, da parte de algumas pessoas de que o grande estava se tornando pequeno, fez reemergir essa história do microplástico. E aí, quando a gente começou a fazer uma retrospectiva das nossas amostras, das nossas análises, dos nossos trabalhos de campo, a gente começou a ver que, meu Deus, isso sempre esteve lá. Faltava o olhar, faltava a gente reconhecer esse microplástico como um poluente importante e começar, então, a desenvolver modelos conceituais baseados em evidências do campo de como é que ele estava agindo no meio ambiente, né? Então, a história do microplástico é uma história muito bacana, né? Que deve ser contada, não sei quando nem quem vai fazê-lo. Existem diversas pessoas no mundo que seriam aptas, né, a contar essa história, mas ela é muito interessante nos seus desenrolares, porque não é uma linha do tempo que anda o tempo todo na mesma velocidade.
Então, tem acelerações e desacelerações, e tem desvios do caminho, tem aventuras, tem sucessos, tem partes não muito agradáveis, mas é uma história bastante conturbada. A do lixo grande, né? Inclusive o plástico, ela tem uma forma mais linear, que ela cresceu, ela sempre cresce, ela sempre aumenta com os nossos, com as modificações dos nossos hábitos de consumo, né? Hoje ela chega num nível, num patamar muito interessante, que é o do questionamento, né? Então, quando a gente começa a se incomodar, porque não tem mais como fechar os olhos para isso, a gente começa a se questionar: meu Deus, isso veio mesmo de mim, né? Da minha casa, Exato. da minha Você chegou sociedade, da no minha ponto cidade. da minha outra pergunta, Mônica, que era o que isso tem a ver com a gente, né? A partir do momento, né? Agora já falando dos plásticos grandes, tal, eu já fazendo um adendo, eu adoraria poder contar essa história do plástico, do microplástico, porque ainda é uma história que está sendo construída e a gente literalmente é cobaia, né? Em tempo real, porque a gente não se tem nada ainda definitivo do impacto na saúde humana do microplástico. Já sabemos que estamos ingerindo em diversas frentes o microplástico, né? A fauna marinha, como você falou, primeira a ser impactada também com esse tipo de plástico, que é uma coisa extremamente injusta, né? Do nosso modo de vida. E é nesse modo de vida que eu ia te perguntar. Sem dúvida, isso tem a ver com o modo de consumo, uma sociedade de consumo acelerada. Mas se você, Mônica, professora, especialista, pudesse colocar o dilema de Tostines, né? Quem veio primeiro, né? A gente tem a questão de uma demanda de mercado, mas é um mercado que impõe isso ou é uma sociedade que quer cada vez mais isso? Né? Eu digo das facilidades do plástico descartável, especificamente, até para a gente focar muito bem. A gente sabe que hoje a maioria do plástico que é produzido é para embalagem, por isso que eu estou falando sobre consumo. Né? Então, nesse dilema de Tostines, o que você poderia dizer para a gente dessa relação? Olha, em teoria, toda poluição ambiental, inclusive marinha, tem origem na sociedade, tem origem nas demandas da sociedade. Então, a gente começa a se perguntar de onde vêm essas demandas? Quem cria essas demandas? Né? E eu sempre gosto de dar dois exemplos bem malvados. O meu primeiro exemplo malvado é a bituca. Né? Então, nós hoje, entrando aí na terceira década do século XXI, temos conhecimento científico, médico, químico, toxicológico, biológico, ecológico, à vontade para demonstrar que fumar não faz bem. No entanto, algumas pessoas ainda não conseguiram se desapegar desse hábito. Elas precisam, então, de algum tipo de ajuda clínica, psicológica, enfim, né? E são merecedoras disso para que elas venham a recuperar sua saúde. No entanto, tem uma parte desse sistema gigantesco, que é a indústria do tabaco, que é inadmissível, que é jogar bituca no chão. Né? Então, a gente recentemente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, foi inventado o filtro, né, do cigarro. Ele foi crescendo, 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 crescendo de quantidade, e ele não precisava estar no meio ambiente, porque é uma coisa que está absolutamente sob o controle do fumante. Acabou seu cigarro, dispense adequadamente. Então, esse aí é o meu primeiro exemplo malvado. Nós não precisávamos ter as bitucas como liderando aí os rankings. E é uma espécie de plástico também, né, Mônica? Sim, sim. É um polímero sintético, né? Ele não é natural, não vai se degradar facilmente, tanto que a gente acha aí bitucas de anos, que fica fazendo aniversário no meio ambiente.
né? Então, esse acetato celulose não é facilmente degradado e ele é recalcitrante por outros motivos toxicológicos também. Enfim, é uma coisa que não precisava estar liderando os rankings de item mais achado nas praias, né? Não precisava, porque ele está sob controle. No entanto, foi naturalizado o ato de jogar ele fora, o peteleco da morte, né? Então, isso é um dos meus exemplos. Agora, o outro exemplo, talvez fale a um número maior de pessoas. Então, não estou perseguindo os fumantes, não, só estou pedindo a eles que joguem a bituca de forma adequada e dizer a eles que a gente está aqui para ajudá-los a desapegar do vício, caso eles tenham interesse em promover uma vida mais saudável. O meu outro exemplo malvado é o refrigerante. Refrigerante, você pode perguntar a qualquer médico, dentista, nutricionista, nutrólogo, o profissional de saúde que você quiser, né? Refrigerante não traz absolutamente nada de bom para você. Não é que eu não gosto, não. Eu adoro sair do trabalho de campo e tomar aquele líquido geladinho, gaseificado, que vai fazer você se sentir muito Cheio melhor. de glicose, né? De energia para subir, né? Não tem preço. Mas a gente tem que observar que, na média, né, do consumidor de refrigerante, né, aquilo não faz bem absolutamente nenhum para você, aquilo não tem nutriente, aquilo não faz mal para os seus dentes, você vai ficar obeso. Ele sacia a fome, né, e te afasta de outros nutrientes mais interessantes. E ele hoje, né, nos últimos 20 anos, eu diria, vem numa embalagem que é possivelmente o segundo maior vilão, né, do lixo no mar, pelo menos de acordo com as estatísticas que a gente tem das limpezas de praia, que é a garrafa PET. Então, a gente ter mudado do vidro para E o sua PET... tampa, né? Porque você tem a Sua garrafa tampa, PET e sua tampa, que são dois plásticos diferentes, são muito encontrados na praia, não é isso? na verdade, nós estamos falando de 4 plásticos diferentes. A garrafa PET, sua tampa e a rosquinha embaixo da tampa, o rótulozinho e o PAC, que vem em volta. Então, a gente fala muito, o PET ele é muito emblemático, mas ele tem os amigos dele, né? Aqui é o rótulo, a tampa, com o anelzinho e o PAC. Então, esse conjunto aí é uma quadrilha que vem roubar sua saúde. Vamos admitir, é isso que está acontecendo. Então, por mais que eu goste de tomar um refrigerante geladinho depois do trabalho de campo, eu tenho que colocar aqui que esse é um hábito de consumo que nos foi imposto, né? Porque antigamente, a maioria das pessoas não lembra, mas na minha casa, pelo menos, uma família inteira tomava 1 litro de refrigerante numa garrafa de vidro no almoço de domingo. Então, de onde vem essa necessidade de se tomar refrigerante nas quantidades que a gente toma todos os dias da semana, em mais de uma refeição? Cadê a água, minha gente? Porque nós não tomamos água, porque nós não tomamos um suco, um refresco, não precisa ser suco, né? Pode ser aguadinho, pode ser um refresco. Então, esse tipo de coisa, eu acho que não foi a sociedade que se autoimpôs. Eu acho que houve realmente interesses aí sombrios de uma indústria que queria promover os ingredientes desses itens, né? Desses produtos, mais suas embalagens, né? Então, E se você for pensar também na questão não só do refrigerante, Mônica, da embalagem em si, hoje, né, até, por exemplo, quem quer, aí já trazendo, por exemplo, a quem quer ter saúde. Hoje a gente tem a água embalada em plástico, cada vez menor, inclusive, né? Tipo, você tem um shot de água, já vem numa tremenda embalagem de plástico, e o que você está pagando, na verdade, é a embalagem. Você nem paga o líquido, no caso da água, né? Você paga a embalagem. Na verdade, a gente já sabe que a embalagem é muito barata, né? Por isso que ela continua interessante.
Mas a que a gente está pagando, tanto no refrigerante quanto na água engarrafados, é o serviço, né? Alguém foi lá, preparou, invasou, transportou, manteve, né? E às vezes até refrigerou para você. Então, você está pagando aí uma cadeia gigantesca, né, de consumo de recursos e energia, que é inacreditável e inaceitável. E falta, eu acho, muito diálogo sobre isso, para que as pessoas possam fazer uma escolha consciente, bem informada, de que aquilo que elas estão consumindo não é só prazer engarrafado. Elas estão consumindo o planeta, porque elas estão com um gasto de recurso e de energia para chegar naquele nível que elas poderiam estar alcançando ganhos biológicos muito mais interessantes com outras atitudes. Então, o simples fato de você não tomar refrigerante ou não tomar água engarrafada, dizer não a essas duas coisas que não fazem tanta diferença assim na sua vida, a gente não está falando para abrir mão de nada extraordinário, né? A gente está falando para abrir mão de coisas que não te fazem bem. No caso do refrigerante, né? A água, obviamente, eventualmente você pode estar se achar numa ocasião em que você não tem opção a não ser tomar água engarrafada, porque você não teve a oportunidade de levar sua garrafinha reutilizável de casa, ou porque você não está num lugar onde tem uma fonte onde você possa se servir à vontade, né? Para suprir suas necessidades biológicas, que não deve deixar de tomar água, só deve observar de onde que ela está vindo. Mas, no caso do refrigerante, ele é abusivo, né? Então, Legal. esses dois pontos são importantes, porque se a gente for fazer a gente está no Julho Sem Plástico, né? Na verdade, a gente devia estar começando a pensar no século sem plástico. Se você for examinar tudo que você consome na sua vida, você vai começar a achar o exército que serve a esses dois inimigos principais, né? Que eu apontei aqui, mas cada um vai ter seu inimigo, sua causa a ser abraçada. Exatamente. Eu poderia até finalizar aqui, mas eu quero aproveitar cada minuto com a Mônica, porque, como eu falei para vocês, ouvintes, ela é uma sumidade no assunto. Então, para fazer a nossa última reflexão, Mônica, né? Você já meio respondeu isso, né? Estamos dentro de uma sociedade de hiperconsumo, que tem com empresas que fazem a gente acreditar que temos demandas que não são absolutamente necessárias. A gente está vendo no período da pandemia aumentarem a questão do plástico descartável. Eu só queria colocar aqui, quando a gente se refere a plástico, a gente está se referindo ao plástico descartável, que é completamente inútil e não precisava ser usado, porque, como a Mônica colocou, é um material que foi demandado energia, foi demandado petróleo, foi demandado recursos naturais e também recursos humanos para ser produzido, então não faz sentido nenhum a gente usar um material tão eficiente quanto ele por 10, 15 minutos e não dar um destino para ele. Não tem sentido nenhum isso. Então, quando a gente coloca da questão do plástico, é nessa questão do descarte, de ninguém querer saber 10, 15 minutos depois do que vai acontecer com isso, né, Mônica? E aí eu queria colocar de reflexão final sobre o impacto do plástico na nossa vida e na vida marinha. O que a gente sabe sobre essa exposição do que a gente está consumindo que fica no plástico? Por exemplo, a gente falou da água, do refrigerante, né? Tem já muitas, né? Eu gosto de falar no genérico, porque é tanta pesquisa aqui, acolá, universidade não sei o quê, universidade não sei o que lá, que fala tal coisa, mas Mônica, o que você poderia compartilhar com a gente do que a gente está consumindo que fica exposto com plástico, né? Por exemplo, algo que fica embalado em plástico muito tempo, fica exposto ao sol, a gente está consumindo realmente toxinas, o plástico realmente solta toxinas, e finalmente na vida marinha, né? A gente sabe, a gente já falou aqui no podcast muito do impacto das redes de pesca, que é um outro tipo de plástico,
né, das redes fantasmas, a gente sabe do grande impacto que tem nas aves marinhas, por exemplo, com esse lixo que fica flutuando, de peixes que estão ingerindo. Então, o que você pode compartilhar com a gente do impacto real que o plástico está causando para a vida humana e para a fauna marinha? Se a gente colocar esses dois grandes grupos, né, sociedade, né, nós e fauna marinha, a gente vai ver que são níveis de exposição, formas de exposição completamente diferentes. A gente está exposto principalmente ao plástico novo, né? É plástico que ainda não virou um passivo ambiental. Então, a gente está exposto a polímeros numa fase em que eles têm propriedades químicas diferentes. Eles têm as propriedades químicas, vamos chamar assim, entre aspas, de fábrica. Então, como você falou, né, os nossos alimentos, eles ficam muito tempo embalados nesses plásticos, às vezes eles ficam embalados nesse plástico em condições de congelamento e às vezes em altas temperaturas, e isso tudo faz sim com que o alimento, seja ele qual for, sólido ou líquido, né, acabe interagindo com o plástico de alguma forma, e ele troca com o plástico. Ele não só recebe toxinas, ele também pode perder algum tipo de propriedade dele, né, para o plástico. Porque as trocas químicas, elas acontecem em qualquer ambiente, em qualquer situação, na superfície do planeta, e no interior do planeta também, e fora do planeta, enfim. Então, existe essa troca, né? Existe, e ela pode ser caracterizada como um tipo de deterioração do alimento, que em alguns casos, né, na embalagem de alimentos que você vai esquentar, por exemplo, se fosse no vidro, isso estaria resolvido. Ou caso de alimentos que tem algum pH um pouco mais distanciado da neutralidade, você também embalando em vidro também estaria resolvendo, né? Então, a nossa exposição é sobretudo ao plástico novo, plástico, né, que veio de fábrica. No caso da fauna marinha, a exposição deles é a um plástico que já virou passivo ambiental, ou seja, é um plástico que já entrou em processos de degradação, principalmente físicos, através da interação com a luz do sol, ou com a abrasão, ou com o sal do mar, né? No caso da gente, a gente está mais ligado nessa questão da marinha, né? Mas também plástico que teve enterrado, por exemplo, né? Foi enterrado, depois foi desenterrado, e esse plástico ele vai modificando suas características. O que a gente percebe mais facilmente é que ele vai se fragmentando, e aí de um plástico grande a gente vai passando para um plástico pequeno. Mas também tem alterações químicas. E essas alterações químicas, da mesma forma que o plástico ao qual a gente é exposto, elas também são de troca. O plástico tanto dá para o ambiente, substâncias que estavam nele, quanto absorve, né, ou adsorve do ambiente substâncias que estavam no ambiente. E ele vira, então, um veículo. Essas substâncias, elas passam a ser pré-concentradas, ou seja, elas se encontram mais frequentemente no plástico e passam a pegar uma carona de transporte, né, pelos oceanos, pelos rios, e elas, quando esses plásticos acabam interagindo com a fauna marinha, essa fauna entra em contato com essas substâncias que não necessariamente ela entraria se ela não tivesse interagido com o plástico. E é interessante que a gente fala muito de fauna, né? Bicho, né? Animais, mas a gente não pode esquecer que no oceano também tem a flora, né? As plantinhas, e aos pouquinhos a gente vem descobrindo que elas também interagem com plástico, principalmente formas microbiológicas vêm crescendo nas superfícies plásticas que estão disponíveis no oceano e também estão interagindo, também estão trocando. E a gente sabe muito pouco sobre essas interações, né? A gente não sabe se elas ajudam ou atrapalham a degradação do plástico, a gente não sabe se elas ajudam ou atrapalham a fixação dessas substâncias no plástico.
que depois vai passar para os animais. A gente não sabe se elas fazem esses itens ficarem mais interessantes, mais cheirosos, né? Para serem finalmente ingeridos, né? Por peixes ou por outros animais. Então, ainda um universo em expansão, praticamente. A gente conhecer essas relações tão bem quanto a gente conhece para outros poluentes, né? Todo poluente sempre é desafiador. O esgoto doméstico ainda é um desafio, né? Não preciso falar isso para os brasileiros, né? O esgoto doméstico ainda é um desafio. E é uma poluição que vem nos acompanhando desde que o homem é homem. Então, não é de se admirar que o que acontece com o lixo no mar, e especialmente com o plástico, né? Com todos os polímeros, na verdade, não só os plásticos, mas com os outros polímeros também, o que acontece com eles no mar a gente vem descobrindo coisas todo dia. Então, você falou dessa questão dos descartáveis, né? E a gente teve uma reviravolta nisso em relação a esse período, esses últimos 4 meses, 6 meses, né? Se a gente pensar em escala mundial, com os descartáveis, né? Os descartáveis relativos a esse fenômeno de pandemia que a gente está vivendo, eu coloco eles na categoria da bituca e da garrafa de refrigerante. É inadmissível encontrá-los no ambiente. Inadmissível porque a pessoa que os descartou teve a oportunidade de fazer isso de forma adequada e não fez. Então, daí a gente passa para aquilo que a gente, em poluição marinha, não tem jeito. A gente roda e acaba na questão da educação, né? Então, enquanto a gente não for uma sociedade cientificamente letrada, enquanto a gente não for uma sociedade que tem educação mínima para interpretar leitura daquilo que está sendo dito para ela e que tenha capacidade de tomar decisões bem informadas, a gente vai continuar descartando mal. E aí, quando eu digo assim, nós, sociedade, eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, porque tem gente que não consegue ler essas mensagens no Brasil e tem gente que não consegue ler essas mensagens nos Estados Unidos. Então, assim, são camadas da sociedade em diferentes lugares, grupos sociais em diferentes lugares que não conseguem fazer essa leitura, porque tem outros interesses. Mas tem que lembrar que o grande interesse agora é que a gente consiga lidar adequadamente, inclusive com os descartáveis provenientes do processo da pandemia, sejam eles da área médica, sejam eles da área de alimentos. Perfeito, Mônica. A gente ressalta muito aqui no podcast, não estamos falando de coisa que não tem solução fácil. Na verdade, a gente já sabe os caminhos fáceis. Tem sistemas de reciclagem, tem sistemas de adequação, tem leis para adequação da indústria, tem, enfim, financiamentos possíveis que podem ser feitos, tem todo um trabalho de catadores e catadoras que deveria ser incorporado no sistema formal. Enfim, a gente não está falando de coisas pouco, né, tangíveis, a gente está falando de coisas que têm solução, certo? E para finalizar, então, reforçando o que a gente fala, você falou da ciência, né, ser cientificamente letrado, então, como incorporar tudo que a gente sabe na sociedade, né? Porque a Terra é redonda, né? É bom ressaltar sempre, a Terra é redonda, a ciência é importante e a resposta está na natureza. Então, quando a gente impacta a natureza, a gente está literalmente dando um tiro no nosso próprio pé. Certo? Hoje a gente recebeu aqui, então, nesse episódio super especial para fechar, né, com chave de ouro, com essa aula, né, no Júlio Sem Plástico, da Mônica Costa, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria que você deixasse também os canais para as pessoas acompanharem as pesquisas, né, e toda a equipe, toda a turma aí que está contigo, com a tua equipe, para acompanhar mais sobre isso. Mônica, obrigada, viu, querida? Foi demais. Obrigada a você, Paulina, pelo convite. O pessoal pode procurar pela Recolixo no Instagram, pode procurar pelo Laboratório de Ecologia e Gerenciamento de Ecossistemas Costeiros
Istuarinos no Facebook, vai achar lá o nosso e-mail, nossos contatos, né? E o Mundo Sem Bituca também está no Instagram, está no Facebook. Podem procurar também no site da Universidade Federal de Pernambuco, e qualquer dúvida que vocês enviarem, a gente está aí para responder com todo prazer, interagir, ajudar e crescermos juntos.